Pessoal, estou com o Salim Matar, hoje secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercado, ou seja, é o senhor secretário né, com uma missão das que mais difíceis desse governo, que é conseguir diminuir e aumentar a eficiência do Estado, junto com a outra equipe muito boa, com o Paulo Oedo, Carlos Alexandre da Costa, Márcio, que o Paulo Guedes tem aí. Mas ele também não nasceu secretário, ele veio da iniciativa privada e é o fundador da Localiza. E eu queria só, Salim, para você se apresentar inicialmente, mas dar um toque nesse negócio da Localiza. Quando começou e como começou? Porque normalmente o pessoal acha que já começa grande. Eu queria que você desse uma palhinha aí. Manda ver. Ok. Bem, obrigado aí pelo convite, Alexis. A gente está junto novamente. E também de público, obrigado pelo apoio que você tem dado, principalmente à pauta da economia. Bem, em 1973, eu decidi abrir o meu próprio negócio e iniciei, então, com 6 Fuscas usados e comprados a crédito. Foi muito divertido e, durante esses anos todos, você imagina que o financiamento sempre custou caro no Brasil. Juros sempre foi muito caro. Mas começamos com 6 Fuscas usados, comprados a crédito, e hoje temos uma frota de cerca de 300 mil carros. Então, deu certo, a ideia deu certo. E eu falo, né, Salim, você deve ter nadado muito contra a maré, né? Inclusive, era na época lá que nós estamos falando do crise do petróleo, era um momento que não era mais... Qual que é a tua visão naquele momento? Só para a gente pegar mais um pouco essa parte de empreendedor, e aí a gente entra na questão da tua missão aqui no governo. Tem em chinês, o ideograma chinês de crise e oportunidade é praticamente o mesmo. Então, em momentos de crise são momentos de oportunidade. Nós começamos no momento do primeiro choque do petróleo. E todas as pessoas, claro, nos estimularam, não faça isso. Você vai abrir um negócio de aluguel de carros, vai acabar a gasolina. Gasolina vai custar muito caro. Não faça isso. Você não deve se envolver com esse negócio. Vai fazer outra coisa. Então, contra tudo e todos, nós abrimos a empresa e deu certo. E, curiosamente, a expansão iniciou no segundo choque do petróleo, em 1979. Na hora que teve o segundo choque do petróleo, a gente já estava vacinado do primeiro choque e nós iniciamos a expansão pelo Brasil afora a partir de 79. Então, foi em 2 momentos de crise que nós tivemos também 2 momentos de nascimento e expansão da empresa. E, ao longo das outras crises, sempre a Localiza colecionou, teve alguma estratégia que fez com que ela se alavancasse, que ela se ejetasse nos momentos de crise. Ô, Salim, eu tenho uma história mais recente, mas também muito parecida, de ter começado absolutamente do zero, a partir de uma Kombi e tal, né? Comprei um terreninho aqui em Sumaré e comecei a minha indústria química. E eu me autodenomino liberal empírico, aquele que vai sendo liberal no dia a dia, usando e enfrentando as questões. E você, acho que é um dos ícones do liberalismo no Brasil e um ativista nesse sentido. E você também, uma vez, numa palestra com nós, falou que também descobriu esse liberalismo, e aí sim você foi ver as teorias, e aí começou a ajudar a transmitir essa ideia de liberalismo, e eu acho que é muito disso também que hoje você está no governo. Me dá só, como é que você descobriu esse liberalismo? E se foi, deve ter sido empírico também, como aconteceu comigo, e aí depois encontrou a teoria. Dá uma palhinha na... Ótima pergunta. Meu pai tinha um estabelecimento comercial e eu sempre trabalhei com ele desde os 6, 7 anos de idade, eu trabalhava com ele. Então, quem está no comércio, no mundo dos negócios, sabe que quem está no comércio tem uma tendência a ser um liberal. Então, agora eu tive uma sorte adicional. Primeiro, eu estava no comércio, então eu entendi um pouco de mercado. Depois, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso de contabilidade, eu tinha noite livre, então eu fazia científico pela manhã, então eu vou fazer contabilidade à noite. No primeiro dia de aula, o meu professor anotou no quadro: pessoal, anotem, por favor, o livro que nós vamos adotar nesse semestre. E colocou no quadro A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Então, aos 16 anos de idade, eu tive contato com o liberalismo. E
tudo que eu lia, eu tinha uma noção de que aquilo fazia sentido, porque eu estava no comércio e sentia. Então, assim começou, e hoje já tem 30 e tantos anos que eu milito com a causa liberal, e talvez um dos motivos que eu esteja no governo hoje é porque eu sou uma das pessoas que efetivamente acredito num governo menor, num governo forte, porém pequeno. O nosso Estado é muito grande. Eu sempre tenho dito, Alexis, o seguinte: nós precisamos reduzir esse Estado gigantesco, obeso, lento, burocrático e oneroso para o pagador de impostos. E esse mesmo Estado que é oneroso, ele interfere na vida do cidadão e do empreendedor. Então, nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Salim, você, então, é o secretário especial da desestatização, desinvestimento, né, e de mercados, que é uma secretaria que não existia nos outros governos. Acho que nos outros era o contrário, né? Era de investimento, ou seja, de ficar, investimento que eu diz o governo ficar mais gordo, né? Era de estatização. E tinha um paralelo no passado que era o Hélio Beltrão, né? Como é que era o nome do pai do Hélio Beltrão? Hélio Beltrão. Hélio Beltrão também. É o mesmo nome. Era o mesmo. Que então era o que chama Ministério da Desburocratização, quer dizer, acho que talvez é complementar com o que o Carlos Alexandre da Costa está fazendo e o Paulo Webel, que investiria tudo isso. Então, esse modelo, essa secretaria, ela veio encomendada para a gente começar a melhorar a qualidade do Estado brasileiro, para que ele seja mais eficaz e eficiente, né? E aí, só para a gente usar, que todo mundo confunde essas palavras, quer dizer, eficaz é entregar alguma coisa e eficiente é entregar isso custando menos para o cidadão brasileiro, né? Falando em Estado, tá certo? É essa a pegada. Agora, me diz o que, nessa secretaria, o que envolve exatamente, qual a tua missão nessa secretaria especial? Essa secretaria, que eu estou à frente dela, nós temos realmente 3 vertentes. Uma vertente é a desestatização, privatização. Vender empresas ou fechar empresas que são ativos do Estado que não dão muito retorno. Ou alguns dão retorno negativo. O segundo vértice é a Secretaria do Patrimônio da União. São todos os imóveis que o país tem. E a terceira vertente é a nossa área de mercados. De fato, nós somos como se fosse um para-raio para a iniciativa privada. Quando alguém não sabe o que tem que fazer no governo, eles imediatamente procuram a nossa secretaria e nós encaminhamos essas pessoas. No caso da desestatização, Alexis, quando o ministro Guedes me convidou para poder vir para o governo, ele disse assim para mim: Salim, olha, nós temos 134 estatais. Venha para o governo que nós vamos vender essas estatais. E eu gastei 1 ano para tomar essa decisão. Normalmente, nós, entes da iniciativa privada, nós temos um pouco de dificuldade de ir para o governo, porque são mundos diferentes. Mas, depois de 1 ano, eu decidi ir para o governo para desestatizar, para privatizar. E aí eu me dou conta que nós tínhamos não apenas 134 estatais, nós tínhamos cerca de mais de 900 estatais. Aí eu brinquei com o ministro Guedes. Ministro, se você tivesse me dito que nós tínhamos 698 estatais, eu teria aceito esse convite lá atrás. Então, nós vimos muito, mas o fato é que, na hora que nós começamos a procurar, nós descobrimos que o Estado brasileiro possui 46 empresas controladas pela União, 149 subsidiárias dessas 46, 257 coligadas, 231 com simples participação, que dá um total de 698 empresas, na qual o governo participa exclusivamente, majoritário, minoritário ou com simples participação. Ou seja, nós temos, de fato, um Estado empresário. Empresário mesmo, né?
E do lado dos imóveis, quer dizer, aquela outra parte lá, que inclusive a gente tem agora uma medida provisória extremamente importante, que é a 915. Eu vi números desses números de imóveis que a União tem que me estarreceram. E o que é, mesmo tendo essa quantidade de imóveis, a União gasta com aluguel. Dá o cenário desses imóveis e o quanto eles não são de serventia para a União e o que a gente podia fazer com esses imóveis. Quer dizer, dinheiro, recursos imobilizados, né? Eu lembro que eu falei que nós temos um Estado gigantesco, obeso. Um exemplo dessa obesidade, desse gigantismo do Estado, é que nós temos um Estado rico e a população pobre, quando devia ser o inverso, devia ser uma população pobre, rica e um Estado forte. Então, na contabilidade da União, consta o valor de 1,3 trilhão de reais, o valor dos imóveis da União. Claro que o Brasil é um país continental e, desde lá de trás, alguns territórios aí eram 100% do governo, Amazônia, e sempre o Estado teve muitos imóveis. O problema desses imóveis, Alexis, é que aconteceu o seguinte: os governos que nos antecederam não foram tão cuidadosos e não regularizaram esses imóveis. Dos imóveis que nós temos hoje, só para você ter uma noção, 44 mil imóveis vieram da extinta Rede Ferroviária Federal. Então, vieram 44 mil imóveis bem localizados, no centro de cidade, imóveis muito bons. Esses imóveis não têm documentação, não têm como ser vendidos. Com isso, nesses 40 anos, o que aconteceu? Muitos desses imóveis foram invadidos, foram favelizados e não tem nem como retomar mais esses imóveis. Então, imagina o processo nosso, quanto seria oneroso e quanto tempo demandaria para contratarmos empresas especializadas para reorganizar todo esse material, esses imóveis, matrícula, escritura, regulamentação de documentação. Então, é um trabalho infernal. E nós temos, então, hoje, de 750 mil imóveis aptos para venda, nós temos 100 e poucos que têm documentação completa. Então, nós temos muitos imóveis invadidos. Nós temos um caso icônico, que é em São Paulo, o edifício Hilton Paz de Andrade. O Hilton Paz de Andrade era um grande empresário, foi ministro da Fazenda e era político, e ele tinha lá a sede das empresas dele. Depois, esse edifício passou para a Receita Federal em pagamento de dívidas das empresas dele. A Receita Federal devolveu esse imóvel para a União e a União colocou lá, a Polícia Federal ficou lá alguns anos. A polícia saiu, o edifício foi invadido pelo movimento de sem moradias, uma milícia cobrava aluguel dos moradores até o dia que aconteceu do prédio incendiar e desabar. Isso demonstra o descuidado com a coisa pública. O Estado não tem que ter esses imóveis, apenas os imóveis das suas repartições públicas. O imóvel tem que estar com o privado, porque com o privado ele constrói um muro, ele constrói ali um pequeno comércio, ele faz um empreendimento, um edifício, um shopping. Então, com o privado, há uma geração de riqueza. Com o governo, fica aquelas áreas de abandono. Boas áreas de abandono do governo são hoje locais de criminalidade. E, Salim, também pela MP 915, eu percebi assim, se você aluga um imóvel da União, por algum motivo, né, a União tem, se você fizer alguma modificação, automaticamente você leva uma multa. Quer dizer, até o imóvel da União ele é tão travado, tão cheio de regras, que o inquilino não pode. Outra questão também, eu levantei alguns números, quer dizer, a União ainda gasta 7,4 bilhões de reais por ano em aluguéis de outros edifícios, aí sim do setor privado, sendo que tem um estoque que você acabou de falar de 750 mil imóveis, lógico, não são todos prédios, tem muitos que são terrenos, né, terra crua, mas muito desses imóveis que, como ficam desatualizados e o governo tem dificuldade em atualizar,
Vamos falar de AVCB, vamos falar de parte elétrica, hidráulica, ventilação, arco, toda essa questão aí, o Estado tem muita dificuldade em atender às novas exigências do Corpo de Bombeiro, da segurança, e aí esses imóveis ficam abandonados, viram justamente uma oportunidade de invasão, de explorar a gente pobre e acontecer com aquele prédio do Wilson Paes de Almeida, que aconteceu lá no Paissandu, né? Parque do Paissandu, lá no centro da cidade em São Paulo. Quer dizer, quantas oportunidades? E aí, essa medida 915, ela é para regularizar a questão da avaliação, também para não vender coisa mal vendida, e de regularizar a possibilidade de alienação, que é dar destino para esses imóveis não ficarem parados. Ou seja, é mais negócio ter dinheiro no caixa do que ter um imóvel abandonado e invadido e que, depois que pegou fogo, perdeu, sei lá, um patrimônio estimado em 20 milhões de reais, mas até mais se tivesse em bom estado aquele imóvel, certo? Uhum. Então, Salim, aí vem uma frase, novamente, que eu vou reforçar, que até nas discussões que estão tendo já na matéria, a esquerda fala assim, agora é a hora do Estado ser ainda maior, não faz sentido vender os imóveis, porque esses imóveis diminuir o tamanho do Estado. Mas entre nós aqui, vamos ser bem sinceros, o que ajuda um imóvel abandonado e invadido nesse momento que o Estado precisa ter investimentos em saúde, em segurança e mais educação? Quer dizer, não serve para nada aquilo, né? O Estado, além de mau gestor, o Estado é um péssimo proprietário, pela quantidade de imóveis abandonados, irregulares ou invadidos. É interessante que nós, nas nossas empresas, temos que ter todos os nossos imóveis com toda a documentação em ordem, perfeito? Alvará. Os imóveis da União, não, são todos abandonados. Exatamente. Então, para o privado, aplica-se a lei. Ao Estado, deixa de... O vigor da lei. Né? O vigor da lei, não é a sua lei, não, é o vigor da lei. O rigor da lei, que é diferente da lei. Na realidade, tem uma coisa importante que as pessoas precisam conhecer. Quem leu Keynes sabe que Keynes viveu nos anos 40 e 50. Naquela época não existiam essas grandes corporações que existem hoje e não existia a riqueza que existe hoje. Por exemplo, somente um fundo hoje, que se chama BlackRock, ele tem sob gestão 6 trilhões de dólares. E acima de 1 trilhão de dólares, nós temos o fundo soberano da Noruega, dos Emirados Árabes, de Singapura e um punhado de outros aí com mais de 1 trilhão de dólares. Então, na época que Keynes escreveu, e isso os leitores de Keynes não tiveram, muitos deles não tiveram cuidado de fazer essa análise, que quando Keynes falava que o Estado era o indutor do crescimento e precisava investir, é porque naquela época as empresas eram muito capitalizadas e praticamente não tinham alavancagem. Era 100% capital próprio, então era um ambiente diferente do que é hoje. E não existiam essa quantidade de fundos e essa riqueza que existe hoje, capital sobrando no mundo inteiro. Então, até com juro negativo. Em alguns países, você deposita, você tem que pagar para o banco guardar o seu dinheiro. Então, na época que Keynes viveu, não existia isso. Então, por isso que, na época, ele lançou a teoria do investimento estatal. Porém, hoje, as pessoas não sabem interpretar, porque aquele tempo era outro. Hoje existe capital privado sobrando no mundo inteiro. Não se justifica usar capital do Estado, do pagador de impostos, porque, no fundo, o capital pertence ao pagador de impostos, para investir, por exemplo, em infraestrutura ou investir em outras coisas que o governo deseja. Aliás, importante é o seguinte, nesse momento que está havendo essa crise, o Brasil veio de um período muito difícil, de anos de petismo, as contas estavam muito desequilibradas e nós começamos a organizar a casa. E agora nós gastamos muito dinheiro para combate ao coronavírus e os efeitos dele. Muito mais aos efeitos dele do que propriamente a ele, por causa do momento em que a sociedade passa com o desemprego, o lockdown, enfim,
existe hoje uma dificuldade de centenas de milhares de brasileiros de sobreviver. Então, nós temos que dar essa ajuda aos mais desprotegidos. Então, as finanças do Estado vão estar um pouco, eu diria o seguinte, vão ter que ser reconstituídas as finanças do Estado. Claro que, numa hora dessa, nós podemos vender alguns imóveis, aqueles que tiverem regularizados para que a gente possa vender. Mas continuo achando o seguinte, Estado bom é o Estado forte, pequeno e eficiente. O Brasil tem a 8ª maior carga tributária do mundo, 8ª. No entanto, porque a 8ª, eu explico, é 35% de arrecadação sobre o PIB, mais 7,5% de negativo. Então, com isso, dá 42,5%. E o Brasil, na posição de melhor retorno para o contribuinte, está no 30º lugar. Então, 8º lugar em arrecadação, 30º lugar em contraprestação de serviço. Eu trabalho muito com isso. Você sabe que a matéria da reforma tributária é uma das minhas especialidades. E quando a gente estuda isso, e até a gente estuda umas coisas que dá até dói no coração quando eu pego o ranking do Doing Business do Banco Mundial e eu vejo que tem mais liberdade econômica na China do que no Brasil. Econômica, né? De economia, certo? Agora, tem uma questão que uma vez tivemos uma conversa com você muito boa, e você estava falando das dificuldades para poder fazer as desestatizações, principalmente pela máquina pública, que foi aparelhada durante todos esses anos, né? Mais um legado que foi deixado, e pela estabilidade você não simplesmente fala, olha, gostaria de mudar o pensamento, os valores aqui. Me diz como é que estão essas dificuldades aí, né? E eu sei que para as subsidiárias a coisa avançou, mas mesmo assim, assinatura no BNDES, assinatura aqui, coisas cruzadas, muito difícil de ter a clareza sobre como efetuar isso. Essa é a primeira pergunta da dificuldade. Depois eu quero fazer uma outra pergunta sobre o momento junto com a pandemia. Ok, de fato faz sentido a sua pergunta. Existe um arcabouço legal, jurídico, para proteger o bem do cidadão, que são todos os nossos bens, todas estatais. E esse arcabouço foi feito no sentido de uma boa intenção para proteger o bem do pagador de impostos, que somos todos nós. Só que ficou de tal forma essa legislação que é dificílimo vender um bem do Estado. As empresas desestatizadas no Brasil, que já foram no passado, gastaram, numa média, todas elas, 30 meses de média para serem privatizadas. 30 meses. Uma empresa na iniciativa privada, você vende entre 45 dias e 75 dias. No governo, é demorado. E existe também um monopólio no governo. Toda empresa, para ser vendida, tem que ir para o BNDES. O BNDES contrata consultorias, auditorias, escritório de advocacia, banco de investimento, faz as modelagens e vende. Mas só que esse processo também, primeiro, ele por ter as amarras da lei, ele é moroso. Então, é muito difícil, sim, vender bens do Estado. Mas você já conseguiu vender algumas, né? Até foi 100 bilhões, não sei quantos bilhões você já conseguiu. Quem são esses compradores da iniciativa privada? São empresários brasileiros ou tem estrangeiros também? Ou tem alguma vedação a capital estrangeiro? Como é que está isso aí? Até para a gente alinhar os discursos do pessoal que vai falar que nós estamos vendendo no Brasil para o exterior. Ok. Nós temos a grande maioria dessas empresas dos ativos que nós vendemos foram para brasileiros. Mas, em alguns casos, estrangeiros compraram. Por exemplo, quando nós vendemos um stake da Petrobras de 22 bilhões de reais, uma parte foram empresas estrangeiras, fundos estrangeiros que compraram. A TAG, que é uma empresa subsidiária da Petrobras, foi comprada por capital estrangeiro. Mas a maior parte foi de capital brasileiro. Neste presente momento, com o coronavírus, o mercado deu uma reduzida, a bolsa caiu,
os investidores estão mais apreensivos, estão um pouco receosos de fazer investimento. Então, este, por exemplo, não é um momento bom de continuar vendendo ativos. A meta que o ministro Guedes tinha colocado era que a gente fosse desestatizar 80 bilhões no ano passado. E nós desestatizamos 105 bilhões no ano passado. Nós reduzimos 15 subsidiárias, 39 coligadas, 19 simples participações, então foram 73 ativos reduzidos. Daqueles 698 que eu falei, atualmente são 625 ativos que nós temos que nos dispor deles. Salim, nessas vendas, no passado, o BNDES participava muito financiando o comprador. Era uma crítica que tinha muito grande, né? Como o BNDES está atuando como financiador de quem está comprando essas coisas nesse governo? O BNDES não está financiando nada, zero. Tudo que está sendo comprado é pela iniciativa privada. Ou seja, de fato, nós estamos reduzindo o Estado de tamanho. Então, a iniciativa privada hoje é mais fortalecida do que era antes, na medida que nós vendemos esses ativos para a iniciativa privada. Eu acho que isso resume muito a diferença desse governo, porque essa questão de usar o BNDES para comprar uma estatal é pedir o meu relógio para me dizer que horas são. Quer dizer, ficava uma coisa que, como você mesmo disse, não fazia o menor sentido para muita gente, e nós que estamos bem incomodados com esse tipo, e a função do BNDES, né? Outra crítica que a gente faz muito é que, no passado, os investimentos que o BNDES fazia, eles eram muito menos focados naquilo que era realmente desenvolvimento social, ou seja, infraestrutura com saneamento básico, que hoje nós estamos com um atraso enorme nesse déficit, que, inclusive, extremamente importante para o combate à pandemia, mas, por outro lado, o BNDES financiou grandes arenas padrão FIFA, um parque olímpico que hoje tem pouca serventia para tudo que a gente precisa. Faz um comentário sobre isso e como o foco agora é entregar e deixar um legado que interessa à população. O BNDES teve desvirtuado o seu papel no governo petista. Ele financiou... Imagina, como é que nós financiamos um metrô em Caracas e não completamos o metrô de São Paulo? Como que nós construímos rodovias em países da América Central quando temos tantos estados aqui precisando de rodovias? Construímos aeroportos na África, construímos hidrelétricas em países da América Central. Então, nós pegamos o dinheiro do pagador de impostos brasileiro e financiamos ditaduras africanas e latino-americanas, que eram um projeto de poder do governo petista. Então, nós financiamos mais de 500 bilhões a países da África, a maioria deles ditadores, e também na América Latina, principalmente Venezuela, Bolívia, Equador, os países que tinham os governos de esquerda. Foi desvirtuado. O papel do BNDES é cuidar da infraestrutura do Brasil, do saneamento. No Brasil, morrem 6 mil crianças por ano por falta de saneamento básico. Então, isso é básico para um país como o nosso. Seria o seguinte: não é possível conviver com uma situação de 6 mil crianças morrerem por falta de saneamento básico. Hoje o BNDES está no caminho certo, o BNDES não financia grandes empresas, o BNDES não faz essas obras mais no exterior, ele está focado hoje na infraestrutura de saneamento e apoiar nos momentos de necessidade, como é agora, a empresa nacional. O Paulo Guedes falou uma frase que eu gostei muito recentemente, de que o saneamento básico seria o novo pré-sal brasileiro. Seria a grande fronteira de investimentos e que estaria no Brasil todo, porque o Brasil todo necessita, né? Desde o estado de São Paulo, cidades ricas como Campinas, apesar de ter um bom nível de tratamento de esgoto, ainda necessita muito mais investimento para poder despoluir os nossos rios e todas essas questões importantes. E o BNDES, nesse sentido,
ele está disposto, porque é linha de financiamento para esses tipos de investimento, né? Aí vai uma pergunta, Salim, de que para sair dessa crise, a gente entende que a iniciativa privada precisa ter ambiente, o governo não tem que atrapalhar, não ficar impedindo os investimentos, mas muitas pessoas vão clamar para que o governo faça estímulos de investimentos em obra de infraestrutura para poder injetar dinheiro que não seja Copa do Mundo, que não seja Jogos Olímpicos, aquele voo de galinha que foi dado lá atrás, que o pessoal ainda canta de galo, que na época tinha pleno emprego, mas pleno emprego para construir um estádio de futebol. A hora que acabou o estádio de futebol, a gente entrou no buraco e caiu na realidade, né? Que eu chamo de voo que não se sustenta, né? Um desenvolvimento que não se sustenta por conta própria. Nesse sentido, o governo vai sinalizar investimentos em infraestrutura e saneamento básico para poder estimular a economia, ou vai deixar apenas com que a iniciativa privada faça os seus investimentos? Lembra que eu te falei que existe um excesso de dinheiro no mundo hoje? Existe hoje no mundo 1 trilhão e 500 bilhões de dólares específicos para investimento em infraestrutura. O que é essa infraestrutura que eles mais gostam? Geração de energia, transmissão de energia, distribuição de energia, infraestrutura e concessões e saneamento. Então, ou seja, existe muito dinheiro no mundo. O que nós estamos precisando é atrair esse capital estrangeiro através de uma segurança jurídica, através de facilidades de entrada de capital e de saída, para que esse capital venha para cá investir. Nós acreditamos que podemos fazer a retomada do crescimento do Brasil, principalmente com capital privado. E nós não distinguimos capital privado de brasileiro ou estrangeiro. É capital privado, porque está sobrando capital privado. E os países não têm dinheiro sobrando, porque todos os países investiram muito no combate às consequências do coronavírus. Os países não têm dinheiro, então nós vamos ter que todos buscar na iniciativa privada. Então, haverá uma certa concorrência em busca desse dinheiro. Então, aqueles países que tiverem um ambiente mais fértil para os negócios obterão melhores resultados. Nós esperamos que o Brasil possa ser um grande captador desses investimentos externos. Você falou uma palavra-chave que eu falo muito, Salim, que chama-se segurança jurídica. No Brasil, vive numa corda bamba. A gente vive não sabendo se amanhã o que está valendo hoje vai ter continuidade. E uma dessas questões é o sistema tributário brasileiro. De novo, voltando numa das minhas especialidades aí, o Brasil é o país com o maior número de contenciosos tributários do mundo. A gente tem quase meio PIB em brigas estúpidas, e assim o Estado briga até com as próprias estatais. Quer dizer, o maior devedor até hoje no Brasil é a Petrobras, por interpretações e que não há uma pacificação sobre as regras e tudo mais, né? Então, nós estamos nessa luta para fazer a reforma tributária. Aliás, reformas estruturais, né? Porque a gente entende que para sair dessa crise a gente precisa de reformas estruturais. A gente agora está fazendo uma série de medidas provisórias para ações temporárias e emergenciais que são necessárias, tanto para salvar empregos, salvar empresas e poder deixar os estados num estado mínimo de normalidade. Lembrando que boa parte desses estados também estão tendo despesas extraordinárias com o combate ao coronavírus e estão tendo essas medidas provisórias de última hora. Mas nós precisamos fazer a reforma administrativa que estava no ponto, né? Estava só para apertar, para mandar e segura o dedo. A tributário também estava naquela semana antes de ter o isolamento. Falei, inclusive, com a Vanessa. Ela falou, tá ótima, tá no jeito, mas segurou em função dessa encrenca aí, né, que nós tivemos, de tudo ficou meio suspenso, né? Então, a segurança jurídica para trazer esse capital é impressionante. E eu vou dar um caso, Salim, eu estava 2 semanas antes de dar toda essa paralisia no Brasil, eu estava no Japão,
né? E eu estava com uma reunião com o pessoal da KPMG e estava com um grande investidor japonês no Brasil, que é o Grupo Mitsui. O Grupo Mitsui só me contou desgraça, que eles investiram na Supervia no Rio de Janeiro, contando as coisas que acontecem. A última estação do metrô da Supervia, eles não podem cobrar nada, quer dizer, é catraca livre, porque as milícias e o tráfico de drogas, aqui ninguém paga. Ele não paga dinheiro dos outros. Incrível. Teve mais de 70 interrupções nos últimos anos, por tiroteios ou roubo de cabos. Eles estavam arrependidíssimos de terem feito os investimentos no Brasil e eles tiveram que assumir a operação em função dos problemas dela. E existem também outros investimentos logísticos no Brasil, esses, melhor, eles são especialistas em, principalmente, transporte, energia e tal, mas eles falam assim, por que eu vou investir no Brasil se essa confusão toda? Eles estão preferindo agora investir na Índia. E aí pegaram os números do ranking Doing Business no Banco Mundial e mostraram, a Índia tem mais gente, tem reforma tributária, tem reforma administrativa, tem segurança jurídica. Eu ponho aqui, eles não põem pouco, eles põem milhões, para não dizer bilhões de dólares. No mínimo que alguém quer é retorno do investimento, e nem é grandes retornos, mas é um retorno, né? Como você mesmo diz, hoje você aplica num fundo, muitas vezes num banco central de algum país aí, você tem que pagar para guardar o teu dinheiro, você não recebe nada. Eles tendo um investimento lá de 5%, 3%, 4% no ano, estão dando pulo de alegria. Então, essa segurança jurídica, Salim, como é que a gente constrói isso no Brasil, né? E essa é um sentimento assim de me dá um... Falei demais já. A segurança jurídica a gente conquista, né? E tem que ser com todo um período longo para que o investidor e o privado tenha confiança. O fato é que você falou em reforma tributárias e estruturais, é isso mesmo, certinho. Nós estamos precisando fazer uma desoneração do emprego, nós temos que desonerar a produção, nós temos que desonerar o custo de capital. Quando você toma um financiamento para poder pagar uma dívida ou para comprar uma máquina, você paga IOF, imposto sobre operações financeiras. Então, você paga o imposto para você criar emprego. Então, isso é esquisitíssimo no Brasil. Nós temos muita distorção e nós temos que, além de simplificar e desburocratizar, nós temos que reduzir o custo do Brasil. Nós temos aí... Tem muita coisa que fazer no Brasil, muita. Para poder a gente ter a segurança jurídica, nós precisamos, primeiro, fortalecer a participação privada. Nós temos que desregulamentar, nós temos que melhorar o ambiente concorrencial, nós temos que privatizar, porque as estatais nem sempre são leais competidores. Nós temos que ampliar o mercado de créditos de capitais. Nós temos que abrir mercado de gás para baratear o custo da empresa, que está dentro do custo do Brasil. Então, repara que nós temos um dever de casa muito grande. E, no caso do saneamento, nós temos que aprovar a lei do saneamento, elaborar um novo marco de concessões, um novo marco de energia, novo marco de ferrovia e também mudar o sistema de partilha de concessão. Hoje é de partilha para concessão. No último leilão que nós fizemos, só apareceu a Petrobras. As 17 maiores petroleiras do mundo não compareceram à sessão onerosa, porque o sistema de partilha não era de conveniente. Então, em vez de a gente arrecadar 100 bi, arrecadamos 70 bi de uma estatal. Então, o que nós temos que fazer é abrir mais o mercado. Você tem razão. Nós temos que reduzir o tamanho do Estado e fazer com que agências reguladoras possam cumprir o seu papel, libertando a iniciativa privada. Emendando aí, gostei dessa frase. Segurança jurídica se conquista. É uma percepção, né? É com estabilidade das regras do jogo. É quando não tem surpresas, como queriam passar uma agora, de mais um imposto compulsório sobre empresas com patrimônio líquido acima de R$1 bilhão. Essas coisas começam a gerar um ambiente de insegurança jurídica por falta de estabilidade. Total. Agora, só para a gente ir encerrando o nosso bate-papo, que está muito bom, todos os países entraram no buraco, essa pandemia de saúde,
as economias acabaram entrando porque tiveram que fechar lojas, o comércio, quer dizer, aquela fronteira entre o consumidor e o setor produtivo foi fechada, ou seja, muita coisa ficou represada. Até acho que o caso do petróleo ele é emblemático, né? Porque a cadeia do petróleo, dos combustíveis fósseis, é uma coisa em flow, em movimento, ela não para, né? Quer dizer, você extrai, põe no petroleiro, chega na refinaria, já faz todo o fracionamento, já vira asfalto, borracha, nafta, e aí já vira combustível, já vira plástico, já consome e assim a cadeia vai andando. E aí, de repente, as lojas fecharam, as pessoas não compraram mais as coisas, a refinaria continuou refinando, e aí ficaram todos os navios, tanques boiando no mar cheio de petróleo, e aí já estavam pagando para você se livrar daquele petróleo. É assim, surreal o que aconteceu, mas mostra bem essa cadeia. Ou seja, todas as economias caíram. Mas, eu observando algumas economias, como que elas vão sair dessa encrenca, né? Elas vão sair em forma de um V, elas vão sair em forma de um U, vão sair em forma de um L, ou seja, nunca sai, fica, que nem a brasileira que está desde da crise aí 2013, 14, todo esse gasto público responsável que foi feito, a gente estava começando a sair agora com a responsabilidade fiscal e com o trabalho brilhante que o Paulo Guedes vem desenvolvendo com a sua equipe, brilhante também. E o Brasil não fez a tarefa de casa, porque nós estamos com as mesmas estruturas arcaicas, antigas, aí vai tributária, vai o Estado gordo, a administrativa, e aí a gente vai ter que sair de uma nova crise, que não foi nós que criamos dessa vez, com as estruturas antigas, né? Então, Salim, eu vi a recuperação da economia chinesa, fantástico, fantástico. O emprego fantástico, já retomou os empregos, eles agora estão vendendo para o mundo inteiro. E uma das reformas é a trabalhista, porque lá na China, por mais que esteja cheio desses petistas, esquerdistas que tem no Brasil, as regras trabalhistas lá não são as brasileiras. As regras brasileiras estão mais parecidas com os franceses, que têm poupança cheia de impedimento, do que as chinesas. Tanto que eu falei durante o encaminhamento da medida provisória 905 da Carteira Verde e Amarela, eu falei assim, olha, o pessoal que fica falando em precarização dos empregos, vai lá na China e traz um modelo para nós, que tudo que a gente quer é um modelo chinês de contratação aqui, liberdade econômica aqui. E aí falava, precária não é a relação trabalhista, a precária não tem emprego, precária não tem o que comer, precária não tem onde morar, não tem o que vestir. Isso é que é precário no Brasil. E aqui no Brasil, do jeito que estão as regras trabalhistas, é quase um privilégio ter um emprego, né? Porque você ganha coisa que não acaba mais. Tá certo? Salim, faça o teu comentário sobre essas questões que eu coloquei aqui para a gente ir concluindo nossa conversa boa. Esses 40 anos de social-democracia que nos antecederam, o que é a social-democracia? A social-democracia é liberdade na política e intervenção na economia. Assim é a social-democracia. E o que eles fizeram? Oneraram o emprego. Então, qualquer empresário que sabe o seguinte, um empregado que custa 100, ele custa, no mínimo, entre 170 e 200. É quase o dobro. São os encargos sobre a folha que tem de pagamento. Ou seja, no Brasil, nós penalizamos o empregador. É como se a gente dissesse, eu vou te penalizar porque você está criando emprego. Então, a reforma trabalhista que nós precisamos é uma reforma trabalhista. Por isso que eu pergunto o seguinte, nos países tipo os latinos, como França, Itália, Portugal, Espanha, Brasil, esses países têm uma legislação trabalhista muito retrógrada. E na hora que você vai no país anglo-saxônico, você vê a Inglaterra, você vê Estados Unidos, você vê Canadá, é outra legislação muito mais leve. Interessante é que os nossos governos anteriores nunca viram isso. É como se essas pessoas nunca tivessem lido um livro, essas pessoas nunca tivessem viajado para saber os modelos que dão certo. Então, nós temos uma elevada carga tributária, inclusive em cima da folha de pagamentos. Nós precisamos desonerar o empregador. E uma coisa importante é o seguinte, sempre deve fazer a pergunta, ok, você quer muita proteção, muito benefício e não tem emprego,
ou você quer ter emprego, salário e não ter proteção e benefício? Deixe que a pessoa escolha. Então, nós precisamos reduzir o encargo sobre a folha de pagamento e sobre, principalmente, do primeiro emprego, do jovem ainda que não tem qualificação, que ele é um aprendiz. Então, nós temos que facilitar a vida dele como? Não onerando a empresa que cria emprego para os jovens. E é isso que é o principal teor da carteira verde e amarela. No Brasil, nós colocamos uma série de impostos sobre a folha de pagamento. Nós, inclusive, fizemos o seguinte: nós do empregado e fica na mão do Estado, mas o Estado é um mau gestor. A rentabilidade do fundo de garantia na mão do Estado é abaixo da inflação, é abaixo do que seria um rendimento normal. Então, nós precisamos deixar dinheiro com o cidadão e não dinheiro com o Estado. É preciso que nós iniciemos uma novas reformas trabalhistas, desburocratizando, simplificando e desonerando o empregador para que possamos criar mais empregos. E eu pegaria mais um ponto que era importante nessa medida provisória e que poucas pessoas falaram. Não era só o jovem, era aqueles acima de 55 anos, que é outra categoria no Brasil, Salim, que ela é marginalizada por suposta proteção. Eu vou falar uma coisa, eu ia muito para Las Vegas, mas não era para jogar, não. Eu nunca joguei. Eu ia para feiras internacionais em Las Vegas do meu setor, que era da área de revestimentos epóxi, poliuretano. E eu achava super interessante quando eu entrava no avião da American Airlines, não tinham aeromoças, eram aerosenhoras, tá certo? Era tudo uns cabelo branco e tal. E lá em Las Vegas também não tem aquelas garçonetes, é tudo umas senhoras mesmo. E aí uma vez eu estava no buffet lá do Flamingo, Hotel Flamingo, era uma senhorinha. Eu perguntei para ela qual que é a idade dela. 85 anos de idade. Dona, que era Caroline, alguma coisa assim. Eu até fiz um post para ela, porque eu achei lindo aquilo. E ela estava trabalhando numa boa. Ela não tinha o risco, aliás, ela não era um risco para o hotel de ser multado porque está contratando uma pessoa. O hotel falou assim, eu tenho uma vaga para a senhora aqui, a senhora trabalha se quiser, a senhora pode ganhar o teu dinheiro se quiser, vou dar, obviamente, uma função compatível com a idade da senhorinha, ela não ficava carregando caixa de cerveja, é óbvio, ela ficava ajudando a limpar uma mesa e estava trabalhando numa boa. No Brasil, Salim, vou até contar, eu sempre contratei gente com uma certa idade, até que eu contratei, ficou acho que 8 meses na empresa e não performou, era um vendedor, na verdade já estava de vendas e tal, mandei embora. Mas ele entrou na mesma hora com uma ação trabalhista contra a minha empresa, dizendo que ele tinha instabilidade porque ele estava próximo da data de aposentadoria. Ou seja, no Brasil, se alguém começa a chegar perto da data de aposentadoria, ele tem instabilidade. Conclusão, as empresas mandam antes da pessoa com estabilidade. Quer dizer, nós criamos uma categoria de pessoas com idade ainda laboral muito boa, mas que são mandadas embora para não ficar com aquela instabilidade. No meu caso, não deu problema, porque a lei previa que ele tinha que trabalhar no mínimo 2 anos na empresa para ter esse direito e tal. Não era o caso. Mas que ele entrou com uma ação, ele entrou. Que ele tentou conseguir tirar e eu tive que gastar com advogado, eu tive que gastar com advogado. Então, a gente cria supostas proteções que, na verdade, limitam o acesso ao mercado de trabalho de pessoas que supostamente estão protegidas. Então, tudo isso a gente tinha que mudar essa cultura e começar a facilitar. A cultura... Ok, retornamos. Nossa, graças a Deus. Ok. Pergunta... Bem, eu quero falar um pouquinho sobre emprego. Eu trabalhei com meu pai desde os 6, 7 anos de idade. Eu ia para o armazém, eu embrulhava mercadorias, eu ajudava, eu anotava coisas. Eu tinha afazeres desde os 6, 7 anos de idade. Talvez com a legislação de hoje meu pai pudesse ser preso. Então, o meu aprendizado foi espetacular trabalhando com meu pai desde os 6, 7 anos de idade. Então, hoje, a legislação acha que é exploração de menor você empregar uma pessoa de 14, 15, 16 anos de idade, ainda que a pessoa precise de dinheiro e ainda que seja um trabalho salubre e saudável. Não, a legislação não permite.
Ora, a legislação está entrando demais na nossa vida. Nós precisamos de... eu gosto muito de Bastiat, porque ele fala o seguinte: só deveria existir lei para 3 coisas. Frédéric Bastiat, jornalista e economista francês. A lei deve existir para defender o indivíduo pelo direito à vida que ele tem direito à vida, então ele tem o direito de defesa. Ele tem o direito de escolha, porque ele tem as suas faculdades, ele quer ser um agricultor, ele quer ser um pintor, ele quer ser um médico, então ele tem livre escolha. Então, tem que ter o direito de escolha. E terceiro, com as faculdades que ele tem de ser médico, ou um pedreiro, ou um agricultor, ele acumula algum patrimônio, uma ferramenta, uma casa, um carro, não importa o que ele tenha de patrimônio. Aí vem o terceiro direito, que é o direito de propriedade. Fora isso, os estados estão entrando demais na vida das pessoas, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, no caso da legislação trabalhista, por exemplo, eu tenho certeza que muito do que eu sou, eu devo ao meu pai, de ter experimentado trabalhar com ele. Ele faleceu quando eu tinha 13 anos de idade. Nossa. E aos 13 anos de idade, eu assumi o comércio de meu pai. Então, se eu não tivesse trabalhado com ele de 6 aos 13 anos, talvez eu não tivesse aprendido. E hoje a lei, o Estado não permite que uma criança de 12 anos de idade possa ter alguma atividade. Então, isso é um absurdo. Ainda falando sobre trabalho, outra coisa que nos choca muito eu gosto de falar o seguinte: só existe desemprego na iniciativa privada. Não existe desemprego nos servidores públicos. Nós temos 12,5 milhões de servidores públicos que, não, com essa crise da Covid-19, estão tranquilos, não estão sendo colocados de férias, não tem redução de jornada, está tudo tranquilo. E no Mato Grosso, o Ministério Público, inclusive, colocou agora, ontem, R$ 1.000 para cada um dos membros do Ministério Público. Ou seja, o pessoal que já é bem remunerado tem mais R$ 1.000. Quando nós estamos dando, através da Caixa Econômica Federal, R$ 600 para aqueles mais desprotegidos. Muitas vezes, uma mãe com 2 filhos, R$ 600. E nós estamos dando para um membro do Ministério Público do Mato Grosso R$ 1.000, que já tem um salário elevado. Então, se nós não reduzirmos o tamanho do Estado, vai ser muito difícil, porque, na realidade, o Winston Churchill fazia a seguinte comparação: o Estado é a carroça pesada, puxada pelos cavalos, que é a iniciativa privada. Tem o Salim, que eu acho que foi uma sacada perfeita. Acho que o governo atirou num passarinho e acertou em outro maior ainda. Esse negócio do Coronavoucher dos R$ 600 recadastrou toda uma população que estava informal, e população, estou falando nem de... que, por incrível que pareça, é o próprio governo que joga na informalidade, porque a quantidade de gente que foi reatualizar ou revalidar o seu CPF é impressionante. Agora aí vem a pergunta capciosa: por que o CPF dessa turma foi todo cancelado, ficou tudo suspenso? Porque no Brasil, se você não vota ou não justifica numa eleição, você tem o teu CPF suspenso. Ou seja, o governo, ele desliga o cidadão do seu sistema, ele perde a visão do seu sistema, porque ele não votou em algum momento. E o brasileiro tem uma mobilidade tão grande atrás do emprego, atrás da riqueza, que vai parar em outro lugar. Quer dizer, é de uma... Desculpe falar, que não foi nós que fizemos, foi esse governo que fez, mas de uma imbecilidade isso, porque nós não sabemos onde as pessoas estão. Então, esse programa não foi só de uma ajuda, de um reconhecimento de uma população que não está no cadastro único, que não está no Bolsa Família, mas que está lá se virando. Essa turma está se virando. Então, o governo conseguiu enxergar, e deu um número já, quase 50 milhões de brasileiros que apareceram, que agora estão novamente dentro dos holofotes do governo. Então, parabéns pela iniciativa, que foi fantástica. Salim. A social-democracia é muito boa, romântica, para poder fazer seus discursos, mas ela não gosta de liberdade.
a social-democracia escreveu a Constituição brasileira e lá está dizendo a obrigatoriedade do voto. Olha, eu sou um cidadão, é meu direito sair de casa ou não. O Estado não pode me obrigar a ir votar. Então, isso é uma afronta ao cidadão. Esse é um legado da social-democracia. E outra coisa, não votou? Você não é mais cidadão. Tira o CPF dele. Pois é. Esse é o legado que eles deixaram, que nós temos que mudar tudo isso aí nos nossos governos daqui para frente. Você não votou, não tem mais CPF. Fica lá, vai embora. Vai para o meio do mato. Na verdade, não é no meio do mato, porque a boa parte dessa população está na cidade grande, né? Eles estão simplesmente aqui. Exatamente. De emprego. Fazer uma palhaçada. Salim, para a gente fechar, mas eu fiz muitas entrevistas com vários setores da economia. E um dos setores importantes é o setor onde a Localiza está. Eu queria saber do setor, como é que ele está enfrentando esse momento. Eu imagino que tenha caído violentamente o giro da atividade, né? Porque muita gente, principalmente aquele que era corporativo, eu entendo que, aliás, turismo também, muita gente alugava. Como que está? Me dá a realidade nua e crua do setor, por favor. Tá. Eu vou te pedir desculpas. Eu deixei os meus negócios em dezembro de 2018. Pelo Código de Ética do Servidor Público, eu não posso me manifestar sobre negócios privados e qualquer colocação minha aqui pode influenciar as ações das empresas listadas de aluguel de carro. Então, eu não posso comentar para você. A única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: normalmente, isso é em cadeia. Quando paralisa o avião, não tem o passageiro, não tem o cafezinho do aeroporto, não tem o trabalho para o engraxate, não compra o pão de queijo, não pega o táxi, não pega o Uber, não aluga carro, não vai ao hotel, não vai ao restaurante, e aí vai em cadeia. Então, na realidade, nós estamos nesse momento diante de uma... Eu vi hoje no jornal que na Inglaterra eles estão falando que é a maior crise nos últimos 300 anos da Inglaterra. 300 anos. Então, alguns estão falando, olha, essa crise é pior do que a de 29. Outros estão falando o seguinte, que essa é a maior crise de todos os tempos. Então, na realidade, nós só vamos poder saber dimensionar isso daqui a algum tempo, quando terminar o coronavírus. O que nós temos hoje de claro é que nos Estados Unidos já tem 26,5 milhões de desempregados desde o coronavírus, adicionais ao que tinha antes. 26,5 milhões. Então, ou seja, as proporções são devastadoras do efeito do coronavírus. Eu peço até desculpa por ter feito a pergunta indevida. Acho que a tua resposta é perfeita nesse sentido. E eu entendo o seguinte, que nós vamos ter desempregados, vamos. A minha grande pergunta é como é que nós vamos tirar rapidamente esses desempregados do desemprego. Então, assim, é inevitável porque o que nós estamos enfrentando hoje é uma questão de saúde e que a única ferramenta que nós temos para poder impedir o avanço desse problema de saúde é o isolamento. Então, inevitavelmente, isso vai acontecer, é uma realidade do mundo inteiro. E quem tentou afrouxar um pouco antes acabou tendo problemas maiores, né? Tiveram até administrações mal feitas aí, em Milão, na Itália, Estados Unidos bobeou um pouco. O Brasil já tem críticas, mas eu entendo que o Brasil até está administrando bem, os números são, acho que, proporcionais ao tamanho do país, né? E proporcionais também à falta de infraestrutura que nós teríamos que ter, tanto de moradia, quanto de saneamento básico, quanto dos hospitais. Isso é o preço que nós estamos pagando do legado inútil que nós recebemos nos últimos anos. Então, desculpa, mas essa conta pode colocar, sim, em quem fez bobagem pelo Brasil afora aí. Tá certo, Salim? E pior que essa conta, Alexis, vai ser paga pelos nossos filhos, porque a conta brasileira vai gastar 25 a 40 anos para ser paga. E outra coisa, nós precisamos ter uma única classe de cidadão. Isso. Hoje nós temos duas classes de cidadão. O cidadão de primeira classe, que são os servidores públicos, que têm garantia de emprego e nessa crise estão tranquilos. E o cidadão de segunda classe, que tem insegurança, que não sabe amanhã se vai estar desempregado ou não, que são os trabalhadores da iniciativa privada. Mas a renda per capita de Brasília é 70 mil por ano. A renda per capita de São Paulo, o estado que mais produz, 50 mil. Então,
e a renda média brasileira é 35 mil. Olha que interessante. O estado que mais produz não tem a maior renda. A maior renda está em Brasília, exatamente com quem nada produz. E ainda queria colocar o seguinte, né, Salim, que inclusive no projeto de lei 39, que era para salvar os estados, a contrapartida era o congelamento do reajuste de salário por 18 meses dos funcionários públicos, exceto aqueles que estavam na saúde ou na segurança pública envolvidos diretamente no combate. O que foi feito? Joga todo mundo para as exceções e não há nenhuma economia. Foi uma vergonha. E eu vou falar uma coisa, nós do Partido Novo lutamos. A gente arruma cada encrenca, porque é professor que odeia a gente, é bancário que odeia a gente, é tudo que essas corporações odeiam a gente. Mas nós estamos com uma missão de não ter farra, não ter o trem da alegria no momento que mais precisa de recursos. Outra foi aquela taxa de incidência que vai mais recurso para o Amapá e menos para São Paulo, onde tem o número de doentes e necessita de recurso extraordinário para o combate à pandemia e à saúde, é São Paulo, agora é Maranhão, Ceará, o Amazonas. Quer dizer, houve também uma movimentação lá vergonhosa. A gente lutou muito. Mas, Salim, considerações finais para a gente fechar essa nossa conversa, que está muito boa. Vamos convocar uma outra próximo dia, mas que eu acho que foi extremamente rica e elucidativa para quem atendeu a gente. Considerações finais, Salim? Nós temos um país fantástico, um povo fantástico. Nós temos um legado que nos deixaram muito difícil de ser consertado. Isso não vai ser consertado com 1 ou 2 governos. Nós vamos gastar 25 anos para consertar o que eles deixaram para a gente. Eu tenho na minha sala a Constituição Brasileira. É um livro dessa grossura. Eu tenho a Constituição Americana, um livretinho de apenas 100 páginas pequenas. Então, desculpe, nem 100 páginas, 100 artigos. Então, nós temos aí que consertar esse Brasil. E parabéns a você, Alexis, tem acompanhado você na Câmara dos Deputados, tem acompanhado o Partido Novo e outros parlamentares. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Esse é um caminho. Pessoas como você, que deixou o mundo da iniciativa privada para vir para o governo dar a sua contribuição. Então, nós precisamos de mais pessoas da iniciativa privada que venham para o governo, que saibam como é o lado de lá, para poder ajudar a consertar esse Brasil. Parabéns a todos vocês. E eu também parabenizo você, Salim, que você também veio para essa missão com uma dedicação, quer dizer, um patriota que vem ajudar, e de vários outros empresários que também têm esse ativismo hoje de a gente poder trazer a realidade do que é geração de emprego, geração de riqueza, multiplicação da condição melhor para os nossos funcionários, que saem. O pessoal fala assim, ele saiu da zona de conforto para ir lá para Brasília. Eu falei, não sai da zona de conforto, porque empresário no Brasil não tem zona de conforto, a gente tem zona de desconforto. A gente tem segurança jurídica, tem dor de barriga, a gente tem Ministério Público, a gente tem um monte de coisa. A gente tenta fazer as coisas e sempre tem justiça do trabalho, tem dor de barriga o tempo todo, o dia todo. Eu até tive que, num certo momento, falar assim, gente, eu não vou mais ficar vendo essas coisas, porque senão começa a dar úlcera, Então, eu não saí da zona de conforto, eu saí da zona de desconforto para poder melhorar o Brasil, para poder ter certeza de que as coisas vão poder ficar perenes no Brasil. Isso. Porque naquele modelo socialista, a hora que acabar matar a última galinha dos ovos de ouro, que são aqueles que geram riqueza e criam riqueza no Brasil, aí nós vamos entrar no módulo Cuba, no módulo Venezuela, onde acaba-se com as desigualdades, todo mundo na miséria, e aí realmente, isso quando pega aquele índice Gini 10, né, com os 10%, 10%. Porque se for pegar 1% ou menos de 1%, aí a desigualdade lá em Cuba, na Venezuela, é muito maior, porque, obviamente, a turma que está por cima da carne seca está muito bem, obrigado, aliás, gastando de forma até muito desrespeitosa, não tendo a menor consideração com a miséria e a pobreza do seu povo. Salim, um grande abraço, espero te reconhecer recentemente. Você é uma das pessoas assim, mais admiráveis que eu conheci depois de eleito. Eu lembro até hoje, quando eu te conheci pessoalmente, foi na posse do Paulo Guedes, e que o Marcel Van Hatten falou assim, sabe quem é esse cara aqui? Aquele cara do vídeo do caminhão. Aí você falou, isso. Caminhão? Puta, que legal. E eu fiquei tão feliz, eu não sabia quem você era,
eu só percebi que você era uma pessoa que estava lá para poder ajudar o governo. Cara, depois que soube que você é da Localiza, todo esse trabalho que você começou com 6 Fuscas, eu fico admirado com pessoas como você que fazem o Brasil ser um senhor país com, né, uma produção bacana, cara. Estamos juntos. Estamos aqui para dar nossa contribuição de iniciativa privada para consertar as coisas que nos legaram tão erradas. Estamos Salim, juntos. um grande abraço, foi um grande prazer. Abraço. Tchau, tchau.